Boa noite, senhores vereadores, os presentes aqui na casa, funcionários, população que ouve e assiste em casa. Eu também quero comentar um pouco a repercussão sobre a ação da coligação do PT na Justiça Eleitoral, que o resultado saiu na semana passada, até para que a própria população possa entender um pouco do que se tratava a ação, que diz respeito a abuso do poder público, no caso do prefeito que estava concorrendo à reeleição, de abuso da máquina pública, ou seja, dos aparatos institucionais da prefeitura no que se refere à propaganda, né? E isso tem uma lei que ela vale, não vale para um, ela vale para todo mundo, na medida em que dentro da disputa, aquele que concorre se sente prejudicado, ele tem o direito de recorrer, e aí a justiça é quem tem que avaliar se procede ou não. Eu trouxe aqui 2 exemplos que eu gostaria que fosse passando no slide, por exemplo. Um diz respeito a uma divulgação no site da Prefeitura, no dia 27 de setembro, ou seja, praticamente 10 dias aí à véspera do período eleitoral, que divulgava o teste com ônibus híbrido, um ônibus maravilhoso, lindo, segundo informado nessa matéria, que tinha um acordo da CTA com a Volvo. Esse ônibus foi para linhas populares, a população andou, viu, ou seja, cria expectativa, achando que a prefeitura vai implementar essa medida, e o que a gente vê hoje pode passar é uma situação muito diferente dessa que foi vendida, que chega ao ponto da população de um bairro bastante carente aqui na cidade, que é a Maria Luísa, a população quase bota fogo para ver se consegue reverter uma situação de injustiça que foi, na verdade, aumentar o tempo de espera pelo ônibus, aquele bairro também lá no Vitório de Santos, situação de frota sucateada, e a CTA apresentando dia após dia um problema e menos a solução. Então, esse é um caso que, no nosso entendimento, refletia uma situação onde a prefeitura fazia propaganda num contexto onde não podia, usava o seu site oficial para divulgar um serviço que, na verdade, nunca pretendeu implementar. Eu trouxe um outro modelo também, que estava na nossa ação, que eram mais de 50 notícias, que falava sobre o empenho e agilidade na construção das 5 unidades de saúde, que foram conseguidas, inclusive, com apoio do deputado estadual Edinho Silva, e a gente sabe que até hoje nenhuma delas foi inaugurada, 2 se encontram em situação de abandono, 2 estão terminadas, mas a gente sabe que a prefeitura não tem nem como colocar profissional para trabalhar lá, por isso não estão funcionando. É a isso que a gente se referia, de uma situação que pode provocar desequilíbrio nas eleições. Em primeira instância, não deu nada, a justiça julgou improcedente, recorreu, foram multados em R$150 mil o prefeito, o vice-prefeito e a coligação, e o que a gente vê desse processo todo é que as pessoas, incluindo o prefeito e os seus parceiros, foram comer pizza para comemorar o resultado desse processo. E aí a gente vê, inclusive, uma nota do PMDB que rebate um artigo do deputado Edinho Silva, criticando a posição da imprensa local, em especial a jornalista Madalena, que aproveitou do resultado desse processo para poder tripudiar, ou, de repente, se vingar, enfim, da pessoa da nossa companheira Marcelia e do presidente do PT, André Gatti, onde, nessa nota, inclusive, o PMDB rebate a nota que foi escrita pelo Edinho, pedindo para o deputado descer do palanque. E, assim, eu penso que de uma dissimulação tão absurda, porque, em que pese a gente saber que, do ponto de vista dos projetos, a divergência aqui em Araraquara entre o PT e o PMDB, o deputado Edinho Silva já deu mostras e mais mostras do seu compromisso com a cidade de Araraquara, inclusive articulando recursos, programas e projetos para que a prefeitura possa implementar, além do apoio às entidades que dá. Então, se tem alguém que não deixa o prefeito trabalhar nessa cidade, é a própria consequência daquilo que foi feito há 4 anos e que hoje ele tem dificuldade em manter.
O que não deixa o prefeito trabalhar aqui em Araraquara, por exemplo, é compor o governo com indicação política, com gente que não tem, muitas vezes, qualificação para ocupar determinados cargos, que acaba tendo como consequência o assunto que eu trouxe aqui nessa tribuna na semana passada, que é a perseguição abusiva a funcionários públicos e, na grande maioria, subordinados a cargos de indicação política, de apadrinhamento político, que está resultando num processo que o Ministério Público do Trabalho move contra a Prefeitura de Araraquara para investigar processo administrativo abusivo. Então, esse é o tipo de trabalho que tem não só um reflexo no nosso bolso, como no caso dos agentes da vigilância que foram reintegrados e vai ter uma multa milionária que a prefeitura vai ter que pagar, mas reflete também no desempenho do serviço público, porque se a gente não tem planejamento e no serviço público precisa ter gente qualificada, e a gente tem um quadro de servidores muito bem qualificado aqui na prefeitura de Araraquara, e isso é que tem reflexo que não deixa o prefeito trabalhar. É a dívida acumulada porque gastou mal, porque faltou planejamento. Eu não estou com o dado aqui, eu não vou falar na próxima sessão. Se a gente for contabilizar só nesse ano os projetos que vêm, que fazem remanejamento de crédito, o que é natural num determinado período do governo, mas a gente votou logo no começo do ano, crédito para a saúde, para gasto com material permanente. É a prova de que não tem planejamento. Como é que você vai votar esse tipo de projeto em abril, que era para a UPA? Porque não estava previsto no orçamento. Então, se tem alguém que não deixa o prefeito trabalhar, eu acho que é a consequência do que ele faz. Da nossa parte, é legítimo questionar na justiça aquilo que a gente entende que não é legal, e a justiça que se posicione. Nada mais além disso. Se tem alguém que tem que descer do palanque, é o prefeito. E muitas vezes a base, quando vem com o discurso de legitimidade das urnas, que parece que esquece que, primeiro, aqui em Araraquara, de 155 mil eleitores, 96 mil não votaram no prefeito Marcelo Barbieri, ou porque votaram no candidato do PT, ou porque votaram no candidato da outra coligação, ou porque não votaram. E é legítimo. Nesse sistema, o prefeito ele é eleito legitimamente, como é eleito a bancada de vereadores. Não significa que ele tem o apoio e a hegemonia do que acontece aqui em Araraquara. Tem que continuar ouvindo, tem que continuar respeitando, tem que continuar dialogando, mesmo porque se elegeu com uma plataforma política que prometia continuar um trabalho onde a democratização do poder público ela era central. E que hoje, muitas vezes, a gente não vê acontecendo. Projetos importantes aqui na cidade, que acontecem à revelia, muitas vezes, do que pensa a população, ou, muitas vezes, à revelia daquilo que deveria ser prioridade, que é aquilo, por exemplo, que a população discute nos bairros. E, por fim, eu queria fazer uma observação rapidinho. Há um comentário que tem saído na imprensa ultimamente, saiu na Tribuna e no Imparcial, que quando a gente for julgar se o PT tem ou não tem legitimidade para fazer determinadas críticas, como a gente faz ao IPTU, vocês têm que lembrar que nós governamos Araraquara. Pode pegar exemplo de São Paulo, da onde quiser, mas o PT tem história aqui na cidade e nós nunca reajustamos o IPTU acima da inflação. Temos toda a legitimidade do mundo para fazer o debate. Obrigada.